faço agora, eu faço desde 1970, 71, a mesma coisa, tá certo? Porque quando você encontra um caminho positivo, por que mudar, não é? Eu vou comprando ações, vou engordando a carteira, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho um elenco de mais ou menos 12 ações que eu não vendo, não dou, não troco, não faço nada, eu fico com elas. Por quê? Porque essas ações, elas fazem parte de um conjunto que me garantem uma renda mensal, tá certo? E se você fala em renda mensal, por que você vai vender? Na verdade, eu não compro ações. As ações, elas representam a minha participação em projetos de empresas que tenham, assim, características de perenidade, de sustentabilidade, entendeu? E a ação, então, ela é a forma que você tem de participar desses projetos. Então, a seleção que nós fazemos é o seguinte: qual é, ou quais são as empresas, e isso eu faço há 50 anos, quais são as empresas que proporcionam a perspectiva de um resultado melhor. O que é perenidade? Perenidade são empresas que operam num setor de atividade sem o qual um país não vive, tá certo? Então, você tem energia elétrica, você tem o próprio sistema financeiro, você tem telecomunicações, e você tem uma série de outros também setores de atividade que são importantíssimos, não é isso? Hoje, por exemplo, há 30 anos atrás, ou há 50, 100 anos atrás, nós vivíamos sem energia. Hoje já nós não vivemos sem energia. É isso. Hoje, ninguém vive sem telecomunicações, ninguém vive sem um celular, não é isso? Ele acabou se transformando um bem de primeira necessidade. Então, o mundo ele vai se reformando, ele vai se modificando, e na razão direta que ele se modifica, ele vai interferindo na perenidade para que você possa subsistir, não é isso? Então, você tem, por exemplo, o que é sustentabilidade? Você pega, por exemplo, o setor de celulose, papel, né? Eu vou citar um exemplo de uma empresa para poder explicar o que é. Você pega uma empresa, a Klabin. A Klabin, ela tem terras que pouca gente sabe que ela tem, fazendas que têm 60 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura. Então, são fazendas enormes. Nessas fazendas, eles produzem o quê? Eles produzem um instrumental chamado reflorestamento. Para fazer o reflorestamento, eles pegam uma mudinha, tá certo? Uma sementinha, aquela sementinha vira uma muda, aquela muda eles colocam no solo, no solo se transforma numa árvore, eles despastam e cortam a árvore, transformam aquela árvore através de um processo de emulsão, um processo de produtos químicos, num negócio chamado pasta mecânica, que muitos conhecem por celulose. Essa pasta mecânica eles transformam em papel, o papel eles transformam em papelão, o papelão eles transformam em caixa e é o produto final. Então, o que aconteceu? Findo esse processo, o processo ele se reinicia. Ele pega novamente a sementinha, ele planta a sementinha. Então, isso é sustentabilidade. Está correto? Nós temos também, no setor de energia, também sustentabilidade. É que o setor de energia ele já tem uma situação diferente. Nós temos três segmentos no setor de energia. Nós temos geração, que existem inúmeras matrizes de geração, tem hídrica, tem eólica, tem solar, não é isso? Nós temos a transmissão, que são as grandes linhas de transmissão, e nós temos a distribuição. Então, dentro desse setor de energia, a gente tem como praticamente considerado dentro do boi o filé mignon, tá entendendo? Por quê? Porque o transmissor ele tem 2 fornecedores e 2 clientes, né? Já a distribuição ele tem 50, 60, 70 mil clientes. Então, o custo operacional dele é muito superior, ele tem problema da árvore cair, derrubar o fio, enfim, centenas de problemas, né? Então, a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo uma pré-seleção daquilo que, em sendo perene,
em sendo sustentável, ele pode gerar o quê? Ele pode gerar melhores recursos e melhores proventos, tá certo? Dando a Klabin como exemplo, a Klabin é uma empresa que tem 124 anos de existência, não é? Então, é um papel, uma empresa que tem uma estrutura extremamente bem fundamentada, com valores extraordinariamente positivos, entendeu? Então, ao invés de eu ter perda fixa, eu tenho ações. Por isso é que eu digo que as ações, elas garantem um futuro de qualquer um, de todos aqueles que estiverem dispostos a seguir a mesma trajetória. Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 e poucos centavos. Né? Ele me oferece permanentemente proventos, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, ele me sustenta, ele sustenta o meu caixa. O que eu costumo dizer, e eu acho isso daí uma definição importante. A definição universal de mercado de valores, mercado de ações, é que mercado de ações é um mercado de risco. Está entendendo? Eu concordo com isso. Está entendendo? Mercado de ações, no mundo inteiro, praticamente é um mercado de risco. Só que no nosso país, a definição é diferente. Nós não somos um mercado de risco, nós somos um mercado de oportunidades. Por quê? Você sabe definir o risco em ações? Como é que você define o risco em ações? O risco em ações você define da seguinte maneira. Todos nós temos, somos dotados de bens, valores, direitos e obrigações, não é isso? A empresa está dotada de bens, valores, direitos e obrigações. Só que como a empresa tem um capital representado por ações, você divide toda essa estrutura de capital pela quantidade de ações e você tem um negócio chamado valor patrimonial da ação, certo? Então, se você tem um valor patrimonial de uma ação que vale 1 e você paga 10, você assumiu um risco 9 vezes superior ao que ela efetivamente vale. É isso. Mas quando você tem uma ação que vale 1 e você paga 50 centavos, você não tem risco. Está entendendo? Sim. Exemplo prático, o Banco do Brasil, por exemplo. O valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil é R$ 50,20. Sabe quanto ela custa? 30. Você tem risco em comprar ações do Banco do Brasil? Não. É muito menos arriscado comprar Banco do Brasil do que você colocar o dinheiro na mão do banqueiro. Entendeu? Aplicar na poupança. Entende? Então, esta cultura que falta para o cidadão brasileiro. Letras. Qualquer um pode chegar onde eu cheguei. Você e qualquer um. Basta seguir os mesmos passos.